Olá, ouvintes do canal Histórias para Não Dormir. Nós, Pedro, Nicolas, Marina e Vinícius, vamos ler um conto fantástico de terror chamado Massacre em Casa, de Nicolas. Antes de mais nada, queria vos dizer que conto essa história depois de ter morrido. Sim, você deve achar que estou louco, mas não. Então você se pergunta se sou um fantasma. Eu sou mais ou menos isso. Enfim, vamos à história. Era uma segunda-feira, na época em que eu era jovem, e tinha herdado dinheiro e a casa dos meus pais na Rua Rapa. Como tinha muito dinheiro e uma casa muito grande, não tinha por que trabalhar. Tinha acabado de me casar e, assim como minha esposa, não queria ter filhos. Acordei como num dia qualquer e, junto com a minha esposa, fui tomar café. A mesa já estava feita pelos meus empregados, então nem precisei pegar as coisas nas prateleiras, pois já era difícil para mim devido à minha baixa estatura. Naquele dia, estava vestindo uma roupa chique que havia encomendado de Paris. Tomei o café da manhã e perguntei para minha esposa se ela queria fazer uma caminhada na praça. Ela disse que nesse dia não queria sair de casa. Como eu era herdeiro, não tinha rotina definida. Sempre que queria, ia aos restaurantes mais caros da cidade. Dava festas e, se meus empregados não cumpriam minhas ordens, dava uma lição neles. Quando queria me divertir, chamava meus amigos para irmos ao quintal da minha casa, conversar e assistir o pôr do sol. Tínhamos um jardim muito bem cuidado, com uma mesa e cadeiras de madeira de boa qualidade. A vista do jardim era sensacional. Decidimos então almoçar em casa. Fui até a cozinha e pedi para minha cozinheira preparar para nós um prato cheio de camarões. Ela disse que não tinha camarões. Fiquei indignado, pois tínhamos um fornecedor exclusivo de peixes e frutos do mar e não tínhamos camarão na geladeira. Pedi então para ela que fosse comprar. Decidi esperar em minha sala. A sala era muito grande, com dois sofás e vários quadros que eram lembrança de meus pais. Apesar desses quadros serem um pouco estranhos e darem um pouco de medo, decidi deixá-los na sala. Depois que ela chegou com a comida, fomos comer no quintal, um lugar tranquilo, silencioso, bonito, cheio de flores e plantas. Não gostei da comida. Parecia que os camarões tinham sido mal preparados depois de comer. Depois de comer, fui até meu quarto pensar se minha cozinheira seria castigada. O quarto era grande, com uma cama no centro. À esquerda, uma varanda com uma vista para o quintal. Nessa varanda havia uma porta que, se fechada, deixava o quarto bem escuro. Na direita havia o banheiro pequeno, que só era bem iluminado de dia, quando o sol batia. Decidi então que eu deveria castigá-la assim. Pegue meu chicote e dei um torno de 10 chicotadas nela. Eu chorava de dor. Como ela não conseguiria trabalhar mais naquele dia, liberei-a para ir embora. Depois apenas juntei e fui dormir com a minha esposa. No dia seguinte, acordei e percebi que a esposa ainda não tinha chegado. Estranhei isso, pois ela não era de se atrasar. Passou-se uma hora, mais ou menos, e ela não tinha chegado. Decidi então ir para a casa dela para ver o que estava acontecendo. Quando eu cheguei na casa dela, havia dois policiais. Perguntei a eles o que havia acontecido. Eles me disseram que a suspeita era de que ela havia se matado. Fiquei chocado com aquilo. Quando estava voltando para casa, escutei uma voz que dizia: Eu vou me vingar. Quando cheguei em casa, ouvi a mesma coisa, mas além da voz, vi os quadros de meus pais se mexendo. Então contei isso para minha esposa para ela não achar que eu era perturbado. Fiquei escutando aquela voz o dia inteiro. Ao mesmo tempo que ocorria isso, os quadros se mexiam ou as portas batiam. Passei o dia inteiro assustado por causa disso. Fui dormir bem cedo. Pensei que quando fosse dormir, aquela voz iria desaparecer, mas foi o contrário. Estava sonhando com aquela voz e que ela vinha de minha falecida cozinheira. No final do sonho, ela disse: Na cozinha, na cozinha. Logo após essas palavras, eu acordei. Ouvi gritos do andar de baixo e fui até lá cautelosamente. Depois de descer as escadas, os gritos pararam. Fui ver o que havia acontecido. Primeiro, fui à sala e vi os quadros todos rasgados e cheios de sangue.
Fiquei com muito medo, mas segui cautelosamente até o quintal. Quando cheguei, fiquei apavorado. As flores estavam murchas e as outras plantas também. Mas o mais assustador foi ver como estava o gramado. Parecia que ele tinha sido cortado de uma forma em que deixava os dizeres: "Eu vou me vingar!" Quando vi isso, me lembrei do sonho e da voz que dizia: "Na cozinha." Fui então para a cozinha. No caminho, liguei as luzes. Após isso, eu vi coisas que jamais tinham visto. Eram imperceptíveis sem a luz. Vi vidros quebrados e rastros de sangue. Eles iam até a cozinha. Minha empregada estava no chão, morta e cheia de sangue. Logo após, ouvi a voz de novo, dessa vez dizendo: "Agora é a sua vez." Estava apavorado e não sabia o que fazer. Fui correndo para o meu quarto. Quando estava nas escadas, ouvi outros gritos, que dessa vez pareciam os da minha mulher. Fiquei muito mais assustado e então cheguei ao meu quarto. Minha esposa não estava na cama e a porta do banheiro estava fechada. Os gritos pareciam de dor. Fiquei pensando se eu abria a porta ou não. Decidi abrir. Tentei ir silenciosamente até o banheiro, mas o piso rangia. Cheguei no banheiro e lentamente abri a porta. Vi então minha esposa dentro do banheiro de costas para mim, agachada. O espelho do banheiro estava quebrado e com sangue. Mesmo com medo, cheguei mais perto de minha esposa para ver o que estava acontecendo. Bem perto dela, escutei a voz de novo, mas dessa vez a voz não era da minha cabeça, e sim da minha mulher. Ela dizia: "É agora." Escutei a voz, saí correndo e minha esposa começou a correr atrás de mim, até que conseguiu me alcançar. Ela me agarrou, me jogou no chão e começou a me morder fortemente. Eu não conseguia me mexer. Logo após, ela pegou uma faca, me atacou e eu morri. Depois de me matar, fechou as cortinas, tirou as possíveis pistas dos assassinatos e depois, na entrada da casa, suicidou-se. Isso tudo foi sobrenatural. Mas sinto que, se eu tivesse feito escolhas melhores e não matasse as pessoas, isso não teria acontecido e eu teria vivido muito mais. Posso dizer que estou arrependido do que fiz com algumas pessoas e que elas não mereciam ser maltratadas.